Mateus, capítulo 24, versículo 29. Todos encontraram? Amém? Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Agora vai para Mateus, capítulo 25, versículo 31. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor e graça, em nome do Senhor Jesus, graças eu te dou por esta oportunidade, por esta noite. Peço ao Senhor, meu Pai, continue falando conosco, continue falando em nossos corações, e que nós possamos sair daqui, Senhor, tendo a convicção que o Senhor falou conosco, tendo a convicção que o Senhor está presente em nossas vidas. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus o Cristo. Pode se sentar, irmãos, aplaudindo a Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor. Irmãos, essa passagem, ela vai nos levar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que quando eu era novo, eu ouvia muito falar sobre a vinda do Senhor Jesus. E era uma das coisas que mais me prendia na igreja, prestar atenção nos cultos, era quando se pregava sobre a vinda do Senhor Jesus. Eu me lembro que ainda eu via aquelas fotos dos anjos descendo e o povo subindo de encontro em direção do Senhor. Só que hoje pouco se fala sobre a vinda do Senhor. Hoje pouco se fala sobre o juízo final. Irmãos, existem duas coisas que você não pode fugir. Existem duas coisas que você não pode fugir. Uma delas é a morte. Ela vai chegar mais cedo ou mais tarde para nós. E outra dela é o juízo final. Não existe possibilidade de você não passar pelo juízo final. Não existe possibilidade de você não estar diante do trono do Senhor. Seja você salvo ou não salvo, um dia você estará diante do trono do Senhor. Um dia você estará diante do Senhor. Como nós lemos, Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Ele vai separar aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem a Ele. Não existe possibilidade, não existe algo que você possa fazer para você não estar nesse dia. Então esse dia já é marcado. Esse dia já foi determinado. Eu não sei quando. Se vai ser amanhã, se vai ser daqui 1 ano ou 2. Não sei, mas eu sei que esse dia vai chegar. E Jesus falou sobre isso. Essa passagem que nós lemos é Jesus falando que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele
e os seus anjos com grande som de trombeta, os quais se reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de outra extremidade dos céus. Ou seja, os mortos, os vivos, todos estarão diante do Senhor. E diz mais: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. Você consegue imaginar você aqui? Você consegue ver você aqui? Todas as nações serão reunidos à sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Você consegue enxergar esse dia? Você consegue mentalizar isso na sua mente? Você consegue enxergar isso através da sua imaginação? Quão glorioso será esse dia e quão terrível será esse dia. Muitos não acreditam no dia do juízo. Muitos não acreditam que isso aqui vai acontecer. Se você chegar, talvez para alguns irmãos, e perguntarem do dia do juízo, que Jesus virá um dia e separar aquele que pertence a Ele e aquele que não pertence a Ele, e vai lançar nas trevas aquele que não pertence a Ele, e vai levar a salvação aqueles que pertencem a Ele. Se você chegar para algumas pessoas, talvez alguns irmãos, algumas pessoas que se dizem cristãos, eles não acreditam nisso. Eles acham que isso daí é um conto de fábula, é uma pregação para colocar medo no coração das pessoas, pregação para assustar as pessoas, para manterem as pessoas presas dentro da igreja. Mas, irmãos, se nós temos a Bíblia como princípio da palavra de Deus, então é impossível eu não acreditar nessa passagem. Não tem como eu pegar Mateus 24, Mateus 25, não tem como eu pegar as passagens aonde falam de juízo, aonde fala do inferno, aonde fala de condenação, aonde fala que Deus vai separar aqueles que pertencem a Ele e rasgarem da Bíblia. Não tem como, e por mais que eu faça isso, isso é uma verdade absoluta que um dia vai acontecer. E nós vivemos como se não fosse acontecer. O homem vive como se não fosse ficar doente. O homem vive como se não fosse morrer. Sabe, o homem vive, só que ele não consegue pensar no seu amanhã, que aquilo que ele está fazendo hoje vai refletir no seu amanhã. Que a atitude que nós tomamos hoje vai refletir no dia do juízo do Senhor. Existem pessoas, irmãos, que dizem: não, Deus não vai castigar as pessoas. Deus é amor. Deus é amor. E vai salvar toda a humanidade. Você já ouviu isso? Deus é amor, Deus perdoa. Deus não vai te mandar para o inferno, não. Você está adulterando, continua a adulterar. Deus não vai te condenar com isso, não. Você está mentindo, continua a mentir. Deus não vai te condenar por isso, não. Ah, você está fora da igreja, olha, se preocupa não, Deus vai te salvar. No final, você vai ser salvo. Viu isso? Irmãos, é verdade, a Bíblia diz que Deus é amor. Só que eu não posso olhar simplesmente para um lado de Deus. Deus não é só amor, a Bíblia diz que Ele é justiça, que Ele é juízo, que Ele vai dar cada um segundo as suas obras, que Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Por isso, irmãos, eu olhar para Deus, simplesmente olhar em Deus, o Deus de amor, e esquecer que Ele é um Deus de juízo, seria separar, irmãos, Deus ao meio. Por isso eu tenho que olhar Deus como um Deus de amor, mas não esquecer que Ele é um Deus de justiça e juízo. Você pode dizer amém? Você precisa lembrar dos juízos de Deus. Uma vez, estava conversando com um amigo, cristão, respeito muito ele. Existe um pastor, eu não sei se ele faleceu, não me lembro agora, mas se não me engano ele faleceu, John Piper. E ele escreveu
um livro, e nesse livro que ele escreveu, ele disse que, vocês lembram da Torre Gêmeas lá dos Estados Unidos? O World Trade Center, é isso? Você lembra que os aviões veio lá e destruiu aqueles prédios? Esse pastor John Piper, ele escreveu dizendo, olha, isso daí é juízo de Deus. Esse irmão falou, não, mas como é que pode Deus fazer um juízo desse? Como é que pode? Eu gostava tanto desse pastor John Piper, mas ele escreveu isso, eu já comecei a olhar para ele de uma forma diferente. Eu disse para ele, varão, se atente a uma verdade. Olha para os juízos de Deus na Bíblia. Olha o que Deus já fez. Olha a história de Deus, o que Ele já fez. Você acha, não estou falando se foi ou não foi, tá? Isso não vem ao caso. Mas você acha que Deus, Ele vai simplesmente não trazer juízo sobre a terra? Você quer mais dor, tristeza e angústia do que o Apocalipse? Acho que nem se compara as Torres Gêmeas com o juízo e com o sofrimento que está por vir. Acho que não dá para comparar as Torres Gêmeas com o inferno, a tribulação eterna, morte eterna, sofrimento eterno. Então eu preciso olhar para a Bíblia, irmãos, e entender quem é Deus. Você lembra do primeiro juízo que Ele trouxe sobre Adão e Eva? Sabe, Adão e Eva pecou, Deus poderia ter falado, não, tudo bem, eu perdoo vocês, continua aqui no paraíso, continua vivendo do jeito que você quiser, não, eu sou Deus de amor, eu perdoo vocês. O que Ele fez, irmãos? Ele lançou fora do paraíso, Adão e Eva, e os dois receberam condenação, justiça, pelos seus pecados. Você lembra de Caim? Caim matou Abel. Deus poderia ter falado para Caim, não, Caim, isso é gente boa, cara, foi um erro só, sabe, não vai acontecer de novo, olha, viva como você não tivesse feito, isso daí eu perdoo, sabe, isso daí eu vou fingir que nem vi. Não foi isso que Deus fez com Caim. Deus trouxe juízo, Deus trouxe condenação sobre Caim. Você lembra de Noé? O povo vivia de qualquer jeito, sabe, não estava nem aí para o Senhor, para a sua lei, para os seus mandamentos, para o seu princípio, não buscavam a Deus, se desviavam, cada um seguia os seus caminhos, o seu próprio caminho, o seu próprio coração. Deus simplesmente falou, não, perdoa, sabe, sou Deus bacana, legal, ó, o meu pai lá do céu, lá ele, não, irmãos, Deus trouxe juízo. A Bíblia diz que Deus matou todos, somente salvou a família de Noé. Irmãos, pense bem, mulher grávida se afogando, pense bem, idoso, idosa se afogando, pense bem, crianças de peito, criança de 6 anos, 12 anos, se afogando. Você já pensou nisso? E quem trouxe juízo? Foi Satanás? Foi Satanás que mandou chuva ali e destruiu tudo? Foi Satanás que fez aquilo? Não é orou pouco, deveria ter orado mais? Não, foi Deus. Pense na cidade de Sodoma e Gomorra. Quem escapou da cidade de Sodoma e Gomorra? Ló e a sua família. A esposa ainda olhou para trás e virou uma estátua de sal. Para quem Deus trouxe juízo ali? Para todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Quem foram queimados? Mulheres grávidas, crianças de colo, idoso, idosa, todos foram consumidos. E como é que eu chego e falo, não, Deus é amor, viva do seu jeito, do jeito que você quiser, Ele vai te perdoar? Será que eu tenho condições de fazer isso? Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 24, diz assim, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor, foi Deus,
Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Gênesis 19, 24. Como é que eu olho para um texto desse, irmãos, e venho aqui no culto e prego? Não, irmãos, viva desse jeito, é só vitória, Deus perdoa, viva de qualquer jeito. Como é que eu vou para uma pregação, vejo um texto desse, irmãos, e simplesmente fecho os olhos para isso? Diz mais, o versículo 24, 25: ele destruiu aquelas cidades, toda a campina, todos os moradores das cidades, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina e viu que toda a terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Preste bem atenção, é Deus. Ele salva aquele que pertence a ele, e ele traz juízo, condenação sobre aqueles que não pertencem a ele. O que nos separa do juízo, você já pensou? O que nos separa do juízo de Deus? O que nos separa do juízo de Deus? Primeiro, é a vida. Ao nosso fôlego de vida. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a chance, a oportunidade de escapar desse juízo. Nós temos a chance, a oportunidade de não passar por este juízo. Mas o que é a vida? Já pensou o que é a vida? Quanto tempo dura uma vida? Quanto tempo dura? Quem te garante que você vai durar mais? Quem te garante que o mês que vem você estará aqui? Quem te garante que o ano que vem você estará aqui? Quem te garante? A vida, irmãos, é como uma aranha presa na sua teia, em cima de uma fornalha. É aquele fio da seda da aranha, a nossa vida. E mais cedo ou mais tarde ela estoura. E se você não se converter, se você não se arrepender dos seus caminhos, se eu e você não se converter, se eu e você não se arrepender dos nossos maus caminhos, é aquela fornalha ardente que nos espera. É o juízo de Deus que nos espera. O que nos separa do juízo? O que nos separa da condenação? Porque Deus já não vem hoje e destrói todo mundo, e acaba com todo mundo, e manda todo mundo para o juízo. O que nos separa disso? É a misericórdia de Deus. Se você ainda está aqui, se você ainda está respirando, se você ainda tem vida dentro do seu pulmão, tem ar dentro do seu pulmão, o seu coração ainda bate, é porque a misericórdia de Deus estendeu até nós essa noite. É porque Deus ainda mostra o teu amor, porque o que nós merecíamos era justiça, é condenação, é morte. E se Deus nos mandar para o inferno, Ele estará sendo justo ao nos mandar para o inferno. Porque você já mentiu, você já enganou, já adulterou, talvez já foi um dia viciado, você já transgrediu contra as leis do Senhor. Então o que te resta nada mais justo do que o inferno e a condenação. E se Ele não nos condenou, se Ele ainda não nos lançou ao inferno, é porque a misericórdia chegou até as nossas vidas. É porque Deus estendeu as tuas mãos de amor para as nossas vidas. É onde nós olhamos e vemos o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande para nós, que Ele manda alguém aqui na frente, sabe, para falar para você, orientar você, que o juízo está vindo, que a destruição está vindo. E que se você não se arrepender, é para aquele lugar que você vai.
O amor de Deus é tão grande que Ele nos traz aqui nessa noite para falar para mim e para você, irmãos, se arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Assim como Deus mandou Joel anunciar, Jonas, né? Oi, Joel, deixa eu parar Joel aqui. Assim como Deus mandou Jonas anunciar, irmãos, a cidade de Nínive, o arrependimento. Assim Deus, irmãos, levanta homens, levanta mulheres, levanta pastores, levanta profetas, levanta quem Ele quiser, para anunciar, irmãos, o juízo dele. E que se nós não nos arrependemos, um dia Ele virá e vai remover de nós o nosso lugar. Vai condenar aquele que não aceitou a salvação que Cristo propôs. Você pode dizer amém? O que farei para escapar? O que farei? O que nós devemos fazer para escapar do juízo? Irmãos, imagine aquela cena lá em Brumadinho, aquela represa, aquela água. Imagine se alguém pudesse avisar, sabe, talvez se aquela sirene tivesse tocado antes. Olha, escapa, a represa vai estourar. Você acha que aquelas pessoas iriam ficar esperando a represa estourar? Foi pego de surpresa, não puderam escapar. Eles estavam lá no restaurante comendo, os funcionários estavam lá no restaurante comendo, horário de almoço, não puderam escapar. A nossa vida, o juízo de Deus é como aquela represa, ela vai estourar, ela vai chegar o dia que ela vai estourar. Só que antes dela estourar, Deus manda os seus mensageiros dizendo: escapa, foge, sai desse lugar. Esse lugar não é seu, esse lugar não te pertence, não é aí que você deve ficar. Mas o problema é que as pessoas olham e falam: não vai estourar. Já imaginou? Não vai acontecer. Você acha que o pastor está pregando? É loucura, isso não vai acontecer. O dia que acontecer, irmãos, você não terá oportunidade, não haverá mais tempo de escapar, não haverá mais tempo. Mas o que farei para escapar? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Diga: Senhor, eu não sou capaz de me salvar. Senhor, eu não sou capaz de alcançar por minhas forças, por meu braço, a minha salvação. Eu não sou capaz. Eu sou limitado, sou falho. Eu me arrependo, Senhor. As pessoas de Nínive se arrependeram, se vestiram de pano, de saco, fizeram jejum. Até os animais não comeram. Clamaram, buscaram, e Deus teve misericórdia dele. Você acha que Deus também não terá misericórdia de nós essa noite? Se nós clamarmos, se nós buscarmos, se nós nos arrependemos, você acha que Deus não terá também misericórdia da sua alma? Você acha que Jesus vai virar as costas para você? Não, Ele mostra o amor dele para nós, irmãos, dizendo: há chance, há uma oportunidade de você escapar deste lugar de juízo. Arrependa-se. Segundo, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu já tenho dito aqui, não é de hoje, que nós não somos salvos por nosso mérito. Eu vou para o inferno por causa do meu mérito, porque eu pequei, eu quis pecar, foi bom pecar, mas a salvação eu não vou conseguir a minha salvação por causa do meu mérito. A salvação vem por causa do mérito de Cristo. E a única coisa que você precisa fazer é você crer em Jesus. É você crer que Jesus Cristo morreu lá naquela cruz para pagar pelo seu e pelo meu pecado. Que o nosso pecado foi expiado lá naquela cruz.
que o nosso pecado foi pago lá naquela cruz, que o nosso pecado, irmãos, Ele carregou sobre si, que Ele se tornou maldito em nosso lugar. É Jesus mostrando o seu amor para conosco. Olha, eu levo o teu pecado, você agora está perdoado. O que você deve fazer agora é crer em mim, se arrepender, crer em Jesus e viver, irmãos, uma vida de cristão. Viver uma vida que mostre, que prove que você é cristão. O que prova que eu sou cristão? É o cabelo, a roupa? É o comportamento de vida. E um bom cristão, irmãos, ele sabe como se vestir, ele sabe como se pôr. Um bom cristão, a Bíblia diz que ele é a luz. Aonde chega, ele ilumina aquele lugar. As pessoas verão diferença na vida daqueles que servem a Deus. João capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, olha só, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, pastor, tudo que você falou caiu por terra. Aqui está dizendo aqui que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Sim. Se eu parasse nesse versículo, sim. Só que a Bíblia não termina aí. Tem um versículo seguinte, tem o 18. O 18 diz o quê? Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê